Bem-vindo mais uma vez ao Giro, as dicas do Cháquer com o Benchmark 19/20 e agora eu vou falar para vocês a resposta da pergunta que eu mais recebi ao longo desses 22 anos de carreira como zootecnista, consultor, líder do Instituto, que é a seguinte pergunta: Antônio, o que é melhor, a cria, o ciclo completo ou a recria engorda? Se você se interessa por essa resposta, se você tem essa dúvida ou se você tem uma conclusão sobre isso, é para você essa dica, é para você esse encontro, é para você essa aula onde eu vou explicar com mais profundo detalhe e objetividade o que será que é melhor, hein? Será que é a cria? Será que é o ciclo completo? Ou será que é a recria engorda? E aí eu começo te fazendo uma outra pergunta. O que é melhor será? Abrir um restaurante ou abrir uma farmácia? O que será que é melhor? Investir em títulos do Tesouro, na renda fixa ou investir em ações? O que será que é melhor? Aí você pode responder, Antônio, depende. E eu odeio a palavra depende. Como consultor, como analista, eu vejo que o depende não ajuda. O que nós temos que é entregar fatos e dados para concluir o que de fato é melhor. E como o que realmente faz com que nós possamos ver a atividade apenas de forma profunda e completa é através dos números, vamos entender quais são os números dessa atividade. O que eu fiz aqui para trazer para você, amigo, amiga do Giro do Boi? Eu trouxe os números de resultado médio dessas fazendas de cria, de ciclo completo e de recria engorda. Então, por exemplo, o primeiro indicador que nós chamamos margem sobre a venda. Antônio, o que é margem sobre a venda? É a receita total menos a despesa total dividido pela receita. Margem sobre a venda, que é a receita. E eu chamo isso de margem sobre a venda, tá? Qual foi a margem sobre a venda da cria? 15,7%. Qual foi a margem sobre a venda do ciclo completo? 11%. E qual foi a margem sobre a venda da recria e terminação? 23%. Então, do ponto de vista de margem sobre a venda, margem da arroba produzida, a engorda foi melhor. Mas e quando eu analiso um dos indicadores chaves da atividade pecuária, que é o resultado por hectare ano? Quanto dinheiro sobrou por hectare? As fazendas de cria na safra 19/20 deixaram R$ 250 por hectare. As de ciclo completo próximo a R$ 210 por hectare e as fazendas de recria engorda R$ 225 por hectare. Quando você analisa esses números, 250, 210 e 225, você fala assim, tá vendo? Eu sabia que era cria, mas eu tenho uma notícia para você. Quando você faz uma análise mais profunda e estatística, nesse tamanho de banco de dados, 210, 225 ou 250 são muito parecidos, você não dá para diferenciar. Ou seja, empate técnico para a média, empate técnico aí. Mas aí as coisas começam a mudar a partir do momento que você analisa outros indicadores, que é o retorno sobre investimento operacional. Que história é essa de retorno sobre investimento operacional? Você tem gado na fazenda? Tenho. Você tem trator na fazenda? Tenho. Você usou dinheiro para comprar nutrição, sanidade, reprodução, pastagem, pagar folha de pagamento? Usei. Então eu tenho dinheiro, tenho gado e tenho as máquinas. As fazendas de cria ganharam 6,5% sobre esse valor, as de ciclo completo 4,5% sobre esse valor e as de recria e terminação 5% sobre esse valor. Quando você analisa esses números, você percebe que, na média, há uma leve tendência para o retorno sobre investimento operacional e reais por hectare. Esse ano foi melhor para a cria, neste ano. Mas percebam valores muito próximos. Nossa, Antônio, mas você não respondeu a minha pergunta, você só falou que foi igual. Foi igual para a média. Mas vamos dar uma olhadinha para os profissionais agora? Agora esqueci a média, porque aquela coisa assim de você falar sobre média é sempre um grande problema, né? Porque a média é um pé no forno e outro na geladeira. Vamos analisar para os craques. Como os craques e os profissionais se comportaram? A primeira coisa que você lê, cria, se completa e recria engorda para os profissionais, é que a turma da cria gasta menos por cabeça que a turma do ciclo completo e a turma da recria e terminação. Ou seja, na cria os melhores gastaram próximo a R$ 40 cabeça mês, no ciclo completo próximo a R$ 60 por cabeça mês e na recria engorda próximo a R$ 80 cabeça mês. Então, já mostro aqui que a turma da engorda gasta mais que o ciclo completo e gasta mais a cria. Quando você tem esse crescimento, o que você percebe?
que a engorda está mais exposta a risco do que a cria, porque você gasta mais dinheiro. E a mesma coisa acontece em reais por hectare na mesma faixa. Agora, quando eu vou analisar um fator decisivo, que é chamado reais por hectare ano, resultado por hectare ano dos top, olha como mudou em relação à média, pessoal. No caso da cria e do ciclo completo, as fazendas tiveram próximo a R$ 700 por hectare. E no caso da recria engorda, sabe para quanto foi os craques? Para R$ 1.335 por hectare. Ou seja, quando eu analiso na média, todo mundo ganha igual por hectare. Quando eu analiso os melhores, a turma da engorda ganhou o dobro do que as demais. Porém, pessoal, isso não quer sozinho dizer que essa atividade foi simplesmente a melhor. Sabe por quê? Quando eu analiso a qualidade do uso do dinheiro, ou seja, as fazendas ganharam mais por hectare, mas será que elas gastaram mais? Elas gastaram muito mais. E aí, quando eu analiso o que nós chamamos de taxa interna de retorno, que é a eficiência do uso do dinheiro, a cria deu 1,8% ao mês, o ciclo completo 1,2% ao mês e a recria e terminação deu 1,8% ao mês. E o que a gente pode concluir, pessoal, com tudo isso? E eu vou ser muito claro até no próximo slide, onde você vai poder ver alguns resultados, que se você privilegia margem, se você quer segurança, você tem que estar na cria. Se você é arrojado, não tem problema nenhum correr risco, você tem que estar na engorda, porque a engorda deu maior resultado, mas olha esse número que eu quero apresentar para vocês. A turma da cria, apenas 26% teve prejuízo, tá? Na atividade. Quando você vê no próximo slide a turma do ciclo completo, já encontramos 37% da turma teve prejuízo. E quando eu analiso a turma da recria engorda, que é a próxima lâmina aqui, você vai ver que quase 40% das fazendas engorda tiveram prejuízo. Então, conclusão, se você está pensando em reais por hectare, se você se sente seguro para pôr bastante dinheiro e se você realmente quer correr risco, sem dúvida nenhuma, para você, a recria engorda vai ser a atividade mais recomendada. Agora, se você prefere uma atividade onde o nível de desembolso é menor, onde o nível de margem tende a ser maior, onde a tua chance de ter prejuízo é menor, você certamente vai ter que optar aí pela cria. E lembro que o processo de ciclo completo fica no meio desse caminho, onde as fazendas de ciclo completo tiveram piores resultados na média, mas não porque o ciclo completo é pior, mas porque ele foi operado de forma mais deficitária. Enquanto os índices de cria e de engorda são muito maiores nas fazendas específicas, quando você analisa esses índices no ciclo completo, a turma se perde um pouco e produz menos. Por isso que ela acabou não sendo um destaque. Mas isso pode mudar se as fazendas de ciclo completo forem tão profissionais no teu sistema individual quanto as outras forem. Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado dessas conclusões. Escolha o sistema que você acredita que você pode fazer melhor e vamos para cima e vamos para frente.